Bora lá, oitavo ano. Bora começar aqui nossas aulas de matemática. A primeira coisa que eu quero que você faça de forma bem tranquila é não assista essa aula sem o seu caderno, certo? Esse vídeo começou, bota o teu caderno do teu lado. Para quê? Porque quando eu te ensinar uma coisa nova, quando você entender a importância, quando eu avisar, anote aí isso. Aí você vai lá e anota no caderno, tá certo? Anota no caderno essa informação. Dá uma pausa no vídeo e anota essa informação, tá certo? Vai com o teu livro de lado para a gente poder mexer no livro, olhar o livro, tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o livro e se o que eu anotar aqui foi importante para anotar no livro, você vai lá e circula a informação importante, anota no livro, tá certo? Leve a sério, isso aqui é uma aula de verdade. Isso tudo vai ser aula, tá certo? Eu vou estar aqui mostrando a você. Eu preciso que você esteja com o caderno de um lado, com o livro do outro, anotando e prestando atenção. Ok? Se não entendeu esse material lá na escola, se não entendeu isso com o professor na escola, vai entender aqui, mas precisa que você faça a sua parte. Caderno de lado, anotando as novidades, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar como os números são classificados. Como é que os números são classificados, tá certo? Vamos ficar pequeno aqui. Então, se você quiser, você pode botar aí no seu caderno como classificar os números. Pronto, vamos saber. Tal número é chamado disso, tal número é chamado daquilo. Bora lá. Primeira coisa, nós vamos entender o que são os números naturais. Números naturais são todos os números a partir do zero até o infinito positivo. Todos os números que não têm vírgula. Ou seja, todos os números que não têm parte decimal, não tem nada depois da vírgula, tá? Então aqui já está aparecendo para vocês os números naturais. Então, os números naturais começam, né? A gente representa o conjunto dos números naturais pela letra N. Então a letra N significa o conjunto dos números naturais. 0 é natural, 1 é natural, 2 é natural. Então, se quiser anotar, anote. Número natural começa no 0 e vai até o infinito positivo, certo? Até o infinito. Não existem números naturais negativos. E esses números têm que ser escritos sem vírgula. Ou seja, veja, o número 1, ele é natural. Ele pode ser escrito assim, ó, 1,0. Ele é natural do mesmo jeito. Se depois da vírgula só existem zeros, por exemplo, 1,00000, ele é natural. Significa 1. Isso tudo aqui significa 1. Então, o 1 é um número natural. O 36 é um número natural. O 796 é um número natural. Todo número natural não tem vírgula, tá certo? Seria a mesma coisa que escrever ele com a vírgula aqui, né? 36,0, 796,000 é a mesma coisa. Então você já sabe, se depois da vírgula, bota no caderno isso. Se depois da vírgula só tiver zero, é melhor cortar a vírgula e o zero. O número é natural, certo? Pronto. Muito bem. Já sabemos o que é um número natural. Número natural serve para contar coisas. Número natural, para que ele serve? Para contar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, quantos lápis eu tenho na minha mão. Ó. Quantos lápis eu tenho na minha mão? 1, 2, 3, 4. O 4 é um número natural, serve para contar coisas. Os números naturais servem para isso. Ok, vamos aumentar um pouquinho o nosso conhecimento. Às vezes o pessoal explica isso aqui, ó, escreve isso aqui, números naturais, asterisco. O que significa números naturais, asterisco? O asterisco significa não quero o zero. Não quero o zero. Anote isso aí. O asterisco significa não quero o zero. Então, os números naturais sem o zero, é só retirar o zero do conjunto. Aí fica assim, ó.
O conjunto dos números naturais sem o zero é o conjunto dos números naturais sem o zero. Olha que novidade. Meu Deus do céu. Se eu não quero zero, eu não vou ter o zero. Não é? Então, números naturais asterisco, a gente fala assim. Esse é o conjunto dos naturais não nulos. Não nulos. Sabe por que não nulos? Porque o zero é chamado de número nulo. Certo? Ó. O zero é chamado de nulo. Nulo. Nulo significa sem valor. Certo? Então, quando eu digo eu quero formar o conjunto dos naturais não nulos. Bota aí no caderno. Naturais não nulos. São os naturais sem o zero, porque eu não estou aceitando números nulos. E o único número nulo que existe é o zero. Tudo bem? Ok. Agora bora lá. Vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. O que são os inteiros? Os números inteiros são números que podem ser zero, positivos e também negativos, tá? Números inteiros, de novo, a mesma ideia, certo? Os números inteiros, eles não aceitam valores quebrados, daí o nome inteiros, né? Não aceitam valores quebrados, partidos. Então, um número como 1,243, 1,243, isso é um número inteiro? Não. Por quê? Porque tem a parte decimal depois da vírgula. O número 1 é inteiro? Sim. O número 2 é inteiro? Sim. O número -8 é inteiro? Sim. Agora perceba uma coisa, anote no caderno isso. O número 1, ele pertence aos naturais. Por isso, ele pertence aos inteiros. O conjunto do número dos inteiros é representado pela letra Z, certo? Representado pela letra Z. É claro que essas letras dos conjuntos, elas são estilizadas, né? Elas não são exatamente a letra N, exatamente a letra Z, né? Então, você tem o N com um traço duplicado aqui e você tem o Z com um traço duplicado aqui. Pronto. N e Z. Naturais e inteiros. Por que os inteiros, eles são representados pela letra Z e não pela letra I? Sei lá. Faço a mínima ideia, certo? Talvez é porque o pessoal costuma dizer, isso é o conjunto dos inteiros. Aí alguém ficou ouvindo, dos inteiros, aí achou que a palavra era inteiros. Não sei, o conjunto dos números inteiros. Mas o pessoal fala rápido, fala o conjunto dos números inteiros. Aí alguém escutou inteiros, inteiro e botou o Z. Não sei, talvez seja isso. Anote no seu caderno. Naturais, N. Com aqueles dois tracinhos no meio, inteiros, Z. Ok. Então, o número 1, ele pertence aos naturais e também pertence aos inteiros. Porque tudo que pertence aos naturais pertence aos inteiros. Vou mostrar por quê. O número 2, ele pertence aos naturais e também pertence aos inteiros. O número -8, pertence aos inteiros, mas não pertence aos naturais. Por quê? Porque o número -8 é um número negativo. Então, veja só. -1, -2, -3, -4, -5, -6 e até o infinito negativo, tá? Infinito negativo, não pertence aos naturais. Agora, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o infinito positivo pertence aos números naturais. E também pertence aos números inteiros. Porque isso tudinho aqui é o conjunto dos números inteiros. Tá? Essa parte aqui negativa só pertence aos números inteiros, não pertence aos naturais. Então quer dizer, João, pelo que eu estou vendo aqui, anote no seu caderno, o conjunto dos naturais inteiro está dentro do conjunto dos inteiros. Quer dizer, todo o conjunto dos naturais, ele faz parte do conjunto dos inteiros. Perfeito. É por isso que qualquer número que seja natural, ele também é inteiro. Qualquer um. Eu vou mostrar um exemplo para você do que eu estou explicando.
de uma forma mais clara. Veja só. Você sabe que a cidade de Caruaru, está dentro da cidade do estado de Pernambuco. Então veja só, olha a pergunta. A cidade de Caruaru está toda dentro do estado de Pernambuco. Desenhe isso para você no seu caderno. Depois que eu terminar de explicar, você desenha no seu caderno, tá certo? A cidade de Caruaru está dentro de Pernambuco. Então, se uma pessoa nasce em Caruaru, ela também nasce em Pernambuco. Não é não? Claro. Se uma outra pessoa nasce em Caruaru, ela também nasce em Pernambuco. Se uma pessoa nasce em Pernambuco, mas fora de Caruaru, ela ainda nasceu em Pernambuco, ela pertence a Pernambuco, mas não pertence a Caruaru. Essa pessoa nasceu em Recife. Essa pessoa aqui, por exemplo, nasceu em Gravatá. Essa pessoa aqui, por exemplo, nasceu em Santa Cruz do Capibaribe. Essa pessoa aqui nasceu, por exemplo, em Olinda. Essa outra pessoa também nasceu em Recife. Ou seja, todas essas pessoas nasceram em Pernambuco, mas não nasceram em Caruaru. É a mesma coisa com os números naturais e os números inteiros. Caruaru é menor do que Pernambuco. Caruaru está dentro de Pernambuco. Os números naturais estão dentro dos inteiros. Então, olha, os números naturais, vamos lá. Vamos lá. Os números naturais estão aqui. Pernambuco é como se fossem os números inteiros, ó. Vamos fechar aqui, vamos apagar aqui. Pernambuco é como se fosse o conjunto dos números inteiros. Então veja quem é essa pessoa aqui. Ah, essa pessoa aqui é o número 8. Ótimo. O número 8 ele é natural e por causa disso ele é inteiro. O número 10 é natural e por causa disso é inteiro. O número 0 é natural e por causa disso é inteiro. Tudo que é natural é inteiro. Todos os naturais são inteiros. Bote aí no caderno. Todos os naturais também são inteiros. Aí olha só. Todas essas pessoas que são inteiras, mas não são naturais, que nasceram em outras cidades. O menos 10 é inteiro, mas não é natural. O menos 8 é inteiro, mas não é natural. O menos 234 é inteiro, mas não é natural. O 234 é natural, por isso é inteiro. Certo? O menos 1000 é inteiro, mas não é natural. O 1000 é natural e por causa disso é inteiro. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Tudo que é natural também é inteiro. Algumas coisas são inteiras e não são naturais, que são os números negativos. Então essa pergunta aqui, ó, quem é inteiro, mas não é natural? Que números são inteiros, mas não são naturais? A resposta, os negativos. Os inteiros negativos não são naturais. Pronto, você já entendeu isso, certo? Agora vamos aumentar aqui, né? Eu dei o exemplo da cidade de Caruaru. A cidade de Caruaru está dentro do estado de Pernambuco. Cidade de Caruaru está dentro do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco está dentro do país Brasil. Olha só, pronto. Então veja, o que nós temos aqui é um conjunto dentro do outro. Uma pessoa que nasce em Caruaru, ela também nasce em Pernambuco e também nasce no Brasil. Toda pessoa que nasce em Caruaru é pernambucana. Todo pernambucano é brasileiro. Então, se a pessoa nasce em Caruaru, ela também nasce em Pernambuco, ela também nasce no Brasil. Toda pessoa que nasce em Pernambuco, ela nasce no Brasil. Ela não necessariamente nasce em Caruaru, né? Essa pessoa aqui que eu marquei na forma de X, ela nasceu em Pernambuco, mas fora de Caruaru, pelo desenho. Tá? Então toda pessoa que nasce em Pernambuco também nasce no Brasil, também pertence ao Brasil. E uma pessoa que nasce
aqui nessa posição no Brasil, vamos chamar de triângulo, essa pessoa que nasce nessa posição no Brasil, ela é brasileira, mas ela não nasceu em Pernambuco. Ela pode ter nascido na Bahia, pode ter nascido em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Acre, ela pode ter nascido em qualquer canto, certo? Então, o que nós temos aqui é um conjunto dentro do outro. Desenhe isso no seu caderno agora. Um conjunto dentro do outro. Todo mundo que nasce em Caruaru pertence a Caruaru, pertence a Pernambuco e pertence ao Brasil. Pronto. Uma pessoa que nasce em Caruaru, ela pertence a Caruaru, pertence a Pernambuco e pertence ao Brasil. Uma pessoa que nasce em Pernambuco, mas não em Caruaru, ela não pertence a Caruaru, mas pertence a Pernambuco e pertence ao Brasil. Uma pessoa que nasce no Brasil, mas não nasce em Pernambuco, ela não pertence a Caruaru, claro, ela não pertence a Pernambuco, claro, e ela pertence ao Brasil. Uma pessoa que nasce fora do Brasil, uma pessoa que nasce fora do Brasil, ela não pertence ao Brasil. Portanto, ela não pertence a Pernambuco. Portanto, ela não pertence a Caruaru. Pronto, tá aí. É só isso. Pertencer significa eu faço parte. Pertencer significa eu estou ali dentro, certo? Então, se eu pertenço a Caruaru, eu estou dentro de Caruaru. E é logo, eu estou dentro de Pernambuco e dentro do Brasil. Pronto. Você entendeu isso? Anote isso. Dê uma pausa agora. Dê uma pausa. Como é que se estuda isso? Dê uma pausa agora. Desenhe isso. E depois que desenhar no seu caderno isso, escrevendo você com as suas palavras, tá? Você tem que escrever assim, pertence a Caruaru. Pronto. E olha a frase que eu vou dizer, aqui, tá certo? Anote essa frase no seu caderno. Quem pertence ao conjunto de dentro, quem pertence ao conjunto de dentro, não tem vírgula porque isso também pertence ao conjunto maior. Pronto. Se você pertence a esse conjunto que está dentro de Pernambuco, então você pertence ao conjunto de Pernambuco, que é o conjunto maior. Se você pertence ao conjunto de Pernambuco, que está dentro, então você pertence ao conjunto maior, que é o conjunto do Brasil. É isso. Quem pertence ao conjunto de dentro também pertence ao conjunto maior. Quem pertence ao conjunto maior pode ou não pertencer ao conjunto de dentro. Esse cara aqui pertence a Pernambuco, mas não pertence a Caruaru porque não nasceu dentro de Caruaru, tá certo? Pronto. Tá escrito isso, anotado, bora voltar para lá. Porque agora eu vou mostrar um outro tipo de conjunto, certo? Qual é o outro tipo de conjunto? Um conjunto dos números racionais, certo? Veja, onde é que estão os números racionais? Os números racionais estão aqui. Você já sabe o que é o conjunto dos números naturais. Os números naturais, eles envolvem o zero e todos os números inteiros positivos, números que não têm vírgula. Os números inteiros, eles envolvem os naturais, quer dizer, os naturais estão dentro dos inteiros e ainda envolve os negativos. Negativos inteiros, certo? Negativos que não têm vírgula. E aí vai. O conjunto dos números racionais, é como se fosse o Brasil. Naturais, naturais é como se fosse a cidade, Recife. Inteiros é como se fosse o estado, Pernambuco. Os racionais funcionam como o Brasil,
certo? Veja só, racionais funcionam como o Brasil. O que cabe nos números racionais? Quem é que pode entrar nos números racionais? Quem pode entrar nos números racionais são basicamente todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Anote isso no seu caderno agora. Os números racionais, eles são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Certo? Você lembra o que é uma fração? Claro que você lembra o que é uma fração. Uma fração é isso aqui, ó. Uma fração é um número em cima do outro com a linha no meio. Pronto, isso é uma fração. Só tem uma regra que você não pode esquecer. Posso escrever qualquer número numa fração? Não. O número de cima, ele tem que pertencer aos inteiros. Ou seja, uma fração, ela não é escrita com números com vírgula. Tá certo? Uma fração, em cima tem que ser inteiro. E embaixo, ele tem que ser um inteiro, tem que pertencer aos números inteiros e tem que ser diferente de zero. Tá? Preste bem atenção a isso. A fração, ela é escrita com dois números inteiros. O de cima pode ser qualquer número, inclusive zero, e o de baixo pode ser qualquer número menos o zero. Qualquer número inteiro menos o zero. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma fração? Vamos dar um exemplo de uma fração. 3 sobre 5. É uma fração, certo? 3 sobre 5, caso você não lembre, 3 sobre 5 significa a mesma coisa que 0,6. Ó, tá vendo? 0,6. O número 4 sobre 9. 4 sobre 9 é um número racional. Se você não lembra, 4 sobre 9 é a mesma coisa que 0,44444 eternamente. Nunca para de ter 4 aqui. Isso é um número racional. Ah, mas os outros números inteiros, eles não escrevem na forma de fração, mas podem ser escritos. Podem ser escritos na forma de fração. Menos 2 é a mesma coisa que menos 2 sobre 1. Não é não? Todo número inteiro, ó, lembra disso, anota essa frase agora no teu caderno. Todo número inteiro é uma fração com denominador 1. Então o número menos 4, ele é a mesma coisa que menos 4 sobre 1. O número menos 6 é a mesma coisa que menos 6 sobre 1. O número 2 pode ser escrito como 2 sobre 1. O número 3 pode ser escrito como 3 sobre 1. Tá aí. Todo número inteiro, se o cara é inteiro, por exemplo, 289, o cara é inteiro? É. Pronto. Se você fizer isso, ele continua com o mesmo valor. Você não alterou o valor do 289. Você apenas o escreveu na forma de fração, respeitando essa norma. Qual é a norma? O número de cima, chamado numerador, atente para isso, né? Não pode esquecer, o número de cima é chamado numerador. O numerador pode ser qualquer número inteiro. E o denominador é o número de baixo, né? Denominador, não esquece isso. Escreve uma fraçãozinha aí. Escreve essa fração aqui, essa que eu estou escrevendo. A sobre B. A é numerador, B é denominador. O que está em cima é numerador, o que está embaixo é denominador. O numerador tem que ser qualquer número inteiro. E o denominador tem que ser qualquer número inteiro menos o zero. Ok? Agora eu vou explicar por que não o zero. Ó, se você fizer, sei lá, 183 dividido por zero. 183 dividido por zero não existe. Não existem números divididos por zero, ok? Nenhum número pode ser dividido por zero. O que eu posso fazer? Nada, é assim que está na matemática, então.
As pessoas dizem que isso é infinito. Não, isso não existe. As pessoas não têm um número para representar isso. Então, isso aqui não existe. Nenhuma fração pode ter denominador zero. Nenhuma fração pode ter denominador zero. Tudo bem? Olha como a gente está se tratando aqui. Vê, eu vou pegar outro número aqui. Menos 830 dividido por 43. Pronto, ó. Menos 830 dividido por 43. É um número racional? É, porque está escrito na forma de fração. Agora, deixa eu mostrar um outro negócio que é interessante. Às vezes, o número, na sua tarefa, na sua prova, às vezes o número está escrito na forma de fração. E aí vem a pergunta, esse número é natural? Por exemplo, olha essa pergunta aqui, olha essa pergunta aqui. Como você classifica esse número? Esse número é natural? Esse número é inteiro? Esse número é racional? Bom, eu estou vendo que ele é racional, certo? Então, ele é racional. Ok, porque ele foi escrito na forma de fração. E a regra foi respeitada, tá? Agora, ele é inteiro? Basta você dividir. Veja, 12 dividido por 4. Quanto é 12 dividido por 4? Porque fração você sabe, fração significa divisão. 12 dividido por 4 é 3. Então, esse número aqui é a mesma coisa que o número 3. Então, ele é natural. Então, ele também é inteiro. Então, porque esse cara é isso aqui, ó. É esse cara aqui. 12 dividido por 4 é esse cara aqui. É 3. Tá. Ok? De novo. Vou escrever outro número aqui para ver se a gente entende isso bem. Olha esse número aqui. Menos 27 sobre 9. Menos 27 sobre 9. Ele é natural? Não. Natural ele não é porque ele é negativo. Então, se tem um sinal negativo, ele não é natural. Ele já é um número negativo, então ele não é um número natural. Agora eu vou ver se ele é inteiro. 27 dividido por 9. 27 dividido por 9 dá 3. Então esse número aqui é menos 3, cara. Esse número aqui é menos 3. Ou seja, esse número é esse aqui, ó. Menos 3. Ele está nos inteiros. Então esse cara, ele é inteiro. Ele é inteiro e ele é racional. Racional porque pode ser representado na forma de fração. Está representado na forma de fração. Inteiro porque o seu valor é 3. Na verdade, menos 3. Então, e ele não é natural porque menos 3 é negativo e os números naturais não têm números negativos. Pronto. Desenhado isso, não acredito que nenhum outro problema vá acontecer com você, tá certo? Não acredito que nenhum outro problema vá acontecer com você. Vamos terminar de classificar agora os números racionais, tá certo? Então, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, os que eu estou desenhando aqui, todos eles vão dar números quebrados, certo? Ó, 3 sobre 15, isso é a mesma coisa que 1 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,2. Então, esse número aqui é 0,2, ele não é inteiro. Por isso ele está do lado de fora dos inteiros, tá certo? Esse número aqui, menos 830 por 43, eu não sei quanto é que dá. Só se eu dividir agora, certo? Então, vamos dividir. Olha o que eu vou fazer aqui. 830 por 43. 83, 43 dá 1. 1 vezes 43, 43. Para 80, 40. Aí eu vou descer o zero aqui. 400 dividido por 43. Ave Maria. 430 dá 9. 9 vezes 43. Lá vou eu ter que fazer aqui em algum lugar. Deixa eu fazer aqui. Atrás de mim, vocês não vão ver aqui, mas vamos lá. 43 vezes 9. 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 4, 36. E 2, 38. 387. Então, isso aqui dá 387. 400 menos 387 dá 13. Aí eu vou colocar um zero aqui e vou colocar uma vírgula aqui. 130 dividido por 43. Oxi, isso aqui dá 3. 3. 3 vezes 43 dá 129. Pronto, isso aqui sobra 1. Aí eu posso botar um zero, vai ter que botar um zero aqui, botar outro zero, pronto. Então fica 19,3, mais ou menos. Deve ter alguma coisa aí, algum número maior, mas isso aqui
é a mesma coisa que menos 19,3. Pronto, menos aqui. Então, tá vendo? É um número quebrado, é um número racional, mas não é inteiro. Tá certo? Todos esses números são racionais. Esse número é racional, porque está dentro do Brasil. Esse número é racional, só que ele é natural também. Então, ele é natural, inteiro, racional. Esse número aqui, 1, ele é natural, inteiro, racional. Esse número menos 1, ele é inteiro e racional. Ele não é natural. Esse número menos 5, ele é inteiro, racional. Ok. Esse número menos 19,3, ele só é racional. Ele não é inteiro e, consequentemente, não é natural. Esse número 3 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,6. Ele é racional, ele não é inteiro nem é natural, tá certo? Agora sim, a gente teve uma visão completa do que são os números e você vai ter que identificar isso. Lembre-se, anote aí. A professora vai botar esse número aqui, né? 64 sobre 16. Esse número aqui é o quê? Aí você olha, é uma fração, então ele é racional. Sim, cara, criatura, ele é racional porque ele está escrito na forma de fração. Mas a pergunta é, ele é só racional? Ou ele também está em outro grupo? 64 dividido por 16 é 4. Então, ele é natural. Então, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. Ele é as três coisas. Aí, basta você dizer que ele é natural. Pronto. Se você disser, esse número é natural, aí eu já entendo que ele também é as outras coisas. Você não precisa dizer, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. Basta você dizer, ele é natural. Se ele é natural, então eu já sei que ele é inteiro. Então eu já sei que ele é racional. Certo? Bota no caderno agora. Só preciso dizer que é natural. Eu só preciso dizer a qual menor conjunto ele pertence. Fulano nasceu em Caruaru, e nasceu em Pernambuco, e nasceu no Brasil. Não preciso dizer isso. Eu só preciso dizer, fulano nasceu em Caruaru, porque aí eu sei que então ele nasceu em Pernambuco, então ele nasceu no Brasil. Uma coisa puxa a outra, basta dizer, ele é natural. Ok? Isso vai cair na prova lá, os números para você classificar. Vai ser muito bom, certo? Bora. Olha só. Tem uma escrita aqui que é interessante. O que está escrito aqui, eu vou escrever lendo para vocês. O conjunto dos números racionais. Toda vez que eu quero escrever um conjunto, eu tenho que escrever ele entre chaves, certo? Então, deixa eu mostrar um negócio aqui. Eu gostaria de escrever o conjunto das pessoas que jogam vôlei na minha classe, na minha turma. Então, eu vou fazer assim, ó. O conjunto V, que é o conjunto das pessoas que jogam vôlei, inclui, sei lá, a Mariana, a Isabela, sei lá, a Valentina e o João. Pronto, tá aqui. Então, ó, o conjunto, quando a gente escreve um conjunto, a gente escreve o conjunto entre chaves. Tá? Você dá o nome do conjunto, pode ser uma letra, pode ser um nome mesmo completo, pode ser tranquilo. Certo? E você vai lá e bota os elementos do conjunto. Essas pessoas aqui, elas são chamadas de elementos do conjunto. Elementos, são as partes que formam o conjunto. Quando a gente faz isso com os naturais, você viu, a gente escreve assim, né? Os números naturais, eles são formados pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, 4, 5 e assim eternamente. Pronto. É assim que eu digo números, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa no 0 e não tem fim. Certo? Esses
são os elementos do conjunto. Elementos. Ok? Pronto. Só que, veja, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números racionais, ele é difícil de listar. Eu vou listar como? Menos 10.000, e tem mais, né? Menos 10.000,01, menos 9.000,99999, menos 999.999,999,999,999. Os números inteiros, os números racionais são muito grandes. Existe muita coisa nos números racionais. Por isso que em vez de listar, não é fácil listar os elementos. Isso aqui não é listar os elementos. Eu não estou listando os elementos. Não, eu não estou listando os elementos. Eu estou listando os elementos aqui. Eu estou listando os elementos. É uma coisa que a gente pode fazer. Aqui eu estou listando os elementos também, certo? Eu estou listando os elementos. Listar é fazer uma lista, né? 1, 2, 3, esse cara, aquele outro, isso é uma lista. Então, às vezes, quando a gente desenha um conjunto, a gente lista os elementos. Desenha um conjunto, a gente lista os elementos. Às vezes, a gente coloca uma regra. Por exemplo, olha só. Por exemplo, para o time de vôlei, eu vou aceitar qualquer pessoa, eu vou chamar de X, eu vou aceitar qualquer pessoa desde que, ou seja, tem que ter uma condição. Essa barra significa, eu vou dizer qual é a condição. Desde que X seja mais alto do que 1,80 m. Pronto. Olha só. Isso aqui não é listar elemento, isso aqui é gerar uma regra. Então isso aqui é uma regra ou uma condição. A gente chama de regra geral ou condição, certo? Então veja como essa regra funciona. Para o conjunto dos jogadores de vôlei, anote isso, para o conjunto dos jogadores de vôlei, eu vou aceitar qualquer X, qualquer pessoa. Então, a gente tem que entender que X é qualquer pessoa. Desde que, é como se eu dissesse, se X for mais alto do que 1,80 m. Pronto. Isso aqui é a condição. Qualquer pessoa maior do que 180, maior do que 1,80 m está dentro desse conjunto. Eu aceito nesse conjunto. É uma regra. Essa barrinha significa se. Eu gosto de ler desde que. Desde que. É uma expressão bonita, né? Eu aceito qualquer pessoa desde que essa pessoa tenha mais de 1,80 m. Eu aceito qualquer pessoa se essa pessoa tiver mais de 1,80 m. Aí, ou seja, Mariana, Isabela, Valentina, tá tudo fora. É tudo baixinha, né? Tá tudo fora do time de vôlei, certo? Pronto. Então, eu queria mostrar a vocês como a regra é construída. É o que está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui é uma regra, certo? Vamos escrever o que essa regra significa? O conjunto dos números racionais, ele aceita qualquer número. Qualquer número. Desde que, se esse mesmo número for igual a uma fração. Se esse mesmo número puder ser escrito na forma de fração. Contanto que o A seja um número inteiro e o B seja um número inteiro sem o zero. Pronto. Só isso. A mesma regra que eu havia falado, só que escrito agora na forma matemática de se escrever. Os racionais
aceitam qualquer número. Os racionais aceitam qualquer número, desde que esse número seja escrito na forma de fração. É o que está escrito aí. O que está escrito nessa regra. O que está escrito nessa regra é isso. Ó, aceito qualquer x. Aceito qualquer x se o x for escrito na forma de fração. Foi exatamente o que eu disse agora há pouco, só que eu agora estou escrevendo como a matemática escreve isso. Isso aí é a regra para a construção do conjunto dos números racionais. Certo? Posso prosseguir? Vamos responder algumas questões sobre isso? Ó, responder algumas questões bem bestas sobre isso. Vamos utilizar esses nossos últimos 20 minutos para responder. Qual é o menor número natural? O menor número natural. Veja, um detalhe muito importante. Todo conjunto dos números, ele pode ser escrito na forma de uma régua, certo? Eu vou desenhar uma régua aqui com vocês agora, certo? O conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele começa no 0. Depois tem o 1. Depois tem o 2. Depois tem o 3. Depois tem o 4. Depois tem o 5. Depois tem o 6. Depois tem o 7. Ok? Pronto. O 0 é o começo da régua. Você sabe que numa régua, numa reta, se você estiver andando para a direita, os números vão ficando maiores. Isso significa que o 7 é maior do que o 6. O 6 é maior do que o 5. Você já sabe disso. Quando você vai andando para a esquerda, os números vão ficando menores. Então, significa que o 3 é menor do que o 4. O 4 é menor do que o 5. Você já sabe disso. Então, a pergunta é, quem é o menor número natural? O menor número natural é o 0. Menor que ele não existe. Ele é o começo. O 0 é o começo dos números naturais. Então, o menor número natural é 0. E quem é o maior número natural? Não existe. Não existe o maior número natural. Porque para o lado de lá é infinito. Nunca vai terminar. A gente nunca vai terminar de contar, certo? Quem é o maior número natural? Não existe. Tá aí. Simples. Anotou isso no seu caderno? Desenhou essa régua no seu caderno? Desenha essa régua no seu caderno agora? Desenhe essa régua no seu caderno. Bota aí que o 0 é o começo dos números naturais. Isso aqui é a régua dos números naturais. Isso aqui é a régua dos números naturais. Certo? Bora lá. Ok. Questão 2. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor inteiro? Bora para a régua dos inteiros. A régua dos inteiros, ela tem infinito para o lado de lá, infinito para o lado de cá. Certo? Ó. Olha só. Infinito, infinito. Veja, a régua dos números inteiros, ela não tem começo. Ela tem um meio. É feito uma árvore. Se você planta uma semente, ó, aqui, a semente, você planta ela. A árvore faz isso, ó. Ela cresce para os dois lados. Então, a semente, ela está no meio da planta. A semente faz a planta crescer para os lados. O 0 é essa semente. Ó, o 0 está aqui, bem no meio. Tá? Para a direita, você tem os positivos. Isso fica 1, isso fica 2,
3, 4, 5 e assim eternamente para frente. Para o lado de cá, os inteiros, você tem o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e assim eternamente para o outro lado. Certo? Então, esses são os números inteiros. A pergunta é: todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor que também é inteiro? A resposta é sim. Veja, antecessor é aquele número que vem exatamente antes. Sucessor é aquele número que vem exatamente depois. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar o número 2 aqui como exemplo, peguei o número 2 como exemplo, o antecessor do 2 é o 1. Então, o 1 é o antecessor do 2. O sucessor do 2 é o 3. Pronto. Eu peguei o número 2 como exemplo. Agora vamos pegar o número menos 4. O número menos 4. O antecessor do menos 4 é o menos 5. Menos 5 é o antecessor do menos 4. O menos 3 é o sucessor do menos 4. Pronto. Antecessor é quem vem antes. Sucessor é quem vem depois. Tranquilo? Bora lá. Qual é o menor número inteiro? E qual é o maior número inteiro? Menor número inteiro não existe. Não existe menor. O número inteiro vai infinitamente para o negativo. E o maior também não existe. Porque ele também vai para o infinito positivo. Então não existe o menor de todos, nem existe o maior de todos. Nem o furabolo, nem o catapiolho. Não existe nenhum deles. Questão 4. Por que, na definição dos conjuntos racionais, aparece a condição que B tem que ser diferente, B tem que pertencer aos inteiros não nulos? Porque lá na definição dos números racionais, A sobre B, o B tem que pertencer aos inteiros não nulos. Porque o B não pode ser zero. Vê, isso aqui significa não quero o zero. Não quero zero. A gente já viu que esse asterisco significa não quero zero. E por que o zero não pode existir ali? Porque nenhum número pode ser dividido por zero. Nenhum número. Lembra, números divididos por zero não tem resposta. Então, por que na definição do conjunto dos números racionais aparece como condição que o B tem que ser diferente de zero? O B tem que pertencer aos inteiros não nulos. Ou seja, aceito todos os inteiros, exceto o zero. Pronto. Por quê? Porque nenhum número pode ser dividido por zero. Não existe nenhum número que seja o resultado da divisão por zero. Certo? Bora lá. Vamos descer um pouquinho. E aqui tem um jeito simples, ó. Como é que a gente transforma frações em números decimais? Dividindo. Só isso. Vê só. Divida. Por quê, meu querido amigo, minha querida amiga? 5 sobre 2 é exatamente a mesma coisa que 5 dividido por 2. Divida. Eu não sei se você percebeu, e se não percebeu, vai perceber agora. Já notou que o número da divisão, o sinal da divisão, ele é uma fração. É uma bolinha, um traço e outra bolinha, representando que essa bolinha é um número e representando que essa bolinha é um número. Tá aí. Ok? Então, se te derem uma fração, você vai ter que dividir.
vai ter que dividir. E aí, quando você dividir, você vai achar o verdadeiro valor da fração. Tá certo? Olha só, vamos fazer isso agora. Eu vou pegar um número, 17 sobre 4. 17 sobre 4. Certo? Olha o que vai acontecer com 17 sobre 4. Eu vou dividir 17 dividido por 4. Eita, João, eu não me lembro bem como dividir. Aí eu só tenho uma palavra para isso. Lascou. Certo? Você tem que dividir. Você está no 8º ano. Você tem que fazer todo tipo de divisão, entender todo tipo de multiplicação, divisão, potência. Você está no 8º ano. Certo? Então tem que dividir. Tá? 17 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 mais perto chega de 17? É o 4. Ó. 4 vezes 4 dá 16. 17 menos 16, 1. Ah, deixa assim. Não, senhor. Não, senhor. 1 pode ser dividido por 4? Não. 1 não pode ser dividido por 4. Então eu vou colocar um 0 aqui, vou adicionar vezes 10 aqui e vou colocar uma vírgula. Todas as vezes que você é obrigado a colocar, veja, toda vez que você é obrigado a colocar um 0 para tornar o número maior do que o divisor, eu coloquei o 0 aqui para tornar o 1 10. O 1 é menor do que 4, não dava para dividir. Então eu coloquei o 0 para transformar o 1 em 10. Ele ficou maior do que o 4, agora eu posso dividir. Mas o preço de eu colocar o 0 aqui é eu colocar a vírgula da casa decimal. Então, esse cara vai virar um número quebrado. Certo? Bora lá. Agora eu posso dividir. 10 dividido por 4. O mais próximo é 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8 dá 2. 2 pode ser dividido por 4? Não. Então eu vou colocar um 0 aqui. Só que esse 0 que eu coloco aqui, ele não me obriga a botar outra vírgula, porque cada número só pode ter uma vírgula. Ele apenas vai me obrigar a colocar uma outra casa decimal, que eu já vou fazer ali depois do 2. Então 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Pronto, a divisão acabou. Significa que 17 dividido por 4, 17 sobre 4 é a mesma coisa que 4,25. Acabei de converter uma fração em um número decimal. Vamos dar um outro exemplo? Vamos dar um outro exemplo agora, certo? Olha só. 4 sobre 9. 4 sobre 9. 4 sobre 9. E agora? Né? 4 dividido por 9. Pronto. 4 pode ser dividido por 9? Não, não pode. Então, eu vou ter que colocar um 0 aqui. Quando eu coloco um 0 aqui, eu sou obrigado a colocar uma vírgula caso ela não exista. Certo? Só que temos um problema. Eu coloquei a vírgula no começo do número, foi? Não se pode ter vírgula no começo do número. Ó, não existe a vírgula, não inicia números. A vírgula não inicia números. Certo? Se a vírgula não inicia números, eu tenho que colocar alguma coisa atrás dela, antes dela. O que é que eu vou colocar antes da vírgula? Um 0. Então, eu vou colocar um 0 aqui. Ok. Pronto. Então, o número que vai ser resposta, ele vai ser 0, alguma coisa. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. 40 dividido por 9. Quem é que chega mais perto? Quem é que chega mais perto de 40 na tabuada do 9? É o 4. Ó. 4 vezes 9, 36. 40 menos 36, 4. Ok. 4 pode ser dividido por 9? Não. Então eu vou ter que colocar um 0 aqui. 40 dividido por 9, 4. 4 vezes 9, 36.
40 menos 36 dá 4. 4 pode ser dividido por 9? Não. Vou ter que colocar um zero aqui. 40 dividido por 9, 4. 4 vezes 9, 36. 40 menos 36, 4. Dá para dividir 4 por 9? Não, não dá. Certo? Bota um zero aqui. 40 dividido por 9, 4. Já percebeu o que vai acontecer? Sim. Isso vai ficar eternamente assim. Eternamente nesse zigue-zague. 40, 36, 40, 36, 40, 36. O que vai fazer com que este número seja eternamente uma sequência de 4. Percebeu que 4 sobre 9 é a mesma coisa que 0,444 eternamente. Não esquece de escrever a reticência. Não esquece de escrever isso aqui, que indica eternamente. Ou você pode escrever assim, né? 0,4 eternamente, com um traço em cima. 0,4 com um traço em cima significa 0,4 eternamente, certo? Que nunca vai deixar de se repetir. Isso é o que nós chamamos de dízima periódica. Dízima periódica, tá certo? No próximo vídeo, acabei de mostrar a você como converter de fração para número decimal. Então, como converter de frações para números decimais. Eu estou transformando frações em números decimais. É só dividir, certo? É só dividir. Pronto. Tá vendo? Então, se você quiser, sei lá, 19 por 5. 19 sobre 5. Divida 19 por 5 e você vai descobrir o resultado. Divida. Só isso. Ok? Pronto. Por hoje, por este vídeo é só. Daqui a pouco eu vou voltar com os tipos de números racionais. Tá certo? Nós vamos falar sobre os tipos de números racionais. Dízimas periódicas, decimais exatos e como convertê-los. Tá? Porque isso vai ser necessário para você. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Deus te abençoe. Já já a gente se vê.